Vou conversar agora com o Hernani Ruschel, filho de Hernani Ruschel, que é considerado pela história da narração de futebol em Porto Alegre como o primeiro narrador, que acompanhou em 1931, primeiro jogo, Grêmio contra um selecionado, um jogo que foi no Moinhos de Vento, no antigo estádio do Grêmio, e esteve lá o Hernani Ruschel acompanhando, naquele tempo que, diferentemente de hoje, né, a gente tem tantas facilidades tecnológicas, certamente deve ter encontrado muitas complicações, enfim. Em 1931, ano que o futebol estava mais do que nunca numa fase de estabelecer-se no Brasil, né? 1930, o Grêmio tinha pouco menos de 30 anos, o Internacional também, né, mais ou menos nessa faixa etária de tempo, e era uma época de uma sociedade porto-alegrense que também estava se construindo para chegar nisso que temos hoje, né, a sociedade de Porto Alegre. E, meu caro Hernani, então, que eu posso te perguntar inicialmente, o que tu relembra, né, a respeito do teu pai? O que ele comentava, o que tu lembra de comentários que ele fazia sobre essa questão do futebol? A gente sabe que ele foi uma figura importante em outras áreas do rádio, principalmente, né? A gente pode até dizer que ele era um artista do rádio, foi um artista do rádio, né? Mas ele tem esse papel importante na história da narração de futebol por ter sido justamente o primeiro, né? O primeiro microfone que acompanhou uma partida de futebol em solo gaúcho foi do Hernani Ruschel. Então, é uma satisfação conversar contigo. E o que tu lembras, né, a respeito do teu pai e comentários que ele fazia, enfim? A satisfação é minha e de minha família também, né, das minhas irmãs, e de estar tendo essa oportunidade de conversar contigo e contar, assim, poucas coisas do futebol, porque o pai era de 1907, né, então de lá para cá é muito tempo, e eu sou o filho temporão. Quando eu nasci, o meu pai já tinha 50 anos, né? E o que eu vou te dizer do futebol? Não tinha sido narrado futebol ainda porque não existia a rádio. Então, para nós é um pouquinho complicado entender isso. Não existia a rádio. Não existia a TV, não existia nem a TV, muito menos a TV, e a rádio iniciando. Já tinham em outros lugares. Se pegava a rádio de Buenos Aires, Montevidéu, naquela época, do Rio de Janeiro. E Porto Alegre era vazio, o Rio Grande do Sul era vazio de rádio, a não ser as rádios estrangeiras, né? Então, como foi o primeiro locutor do estado, ele fundou a Rádio Gaúcha, a difusora, depois a Gaúcha, depois eles estiveram na terceira rádio, que com o tempo tu vai ver os artigos aí. E nesse início da rádio, consequentemente, veio a grande paixão que já era o futebol aqui no estado, né? E como ele fazia essas apresentações da rádio, em certos momentos teve a apresentação da Carmen Miranda aqui, que ele foi escolhido para fazer, para executar essa apresentação, que naquela época era um estouro. E fez todo de improviso, que era a grande qualidade dele, era o improviso. E ela ficava louca, porque a Carmen Miranda gostava das coisas com script, tudo certinho, e ele deixava para o canto e saía melhor que se tivesse o script. Então foram fatos que foram nos marcando, assim, porque ele não falava muito. Ele na época, quando passou para a rádio, no concurso da rádio, ele estudava medicina, foi até o terceiro ano de medicina e consequentemente teve que largar, por não haver televisão. Aquilo era um grande atrativo e os grandes artistas provinham da rádio naquela época, porque não era o que se tinha, a novela era escutada e imaginada, e então ele teve que abrir mão nessa época do curso dele, e consequentemente foi uma carreira de muitas alegrias para ele e para as pessoas que cercavam, né? Como tinham meus tios também, que já faziam parte da rádio também, tio Nilo, a tia Ruth, e os meninos daquela época, que era o Alberto e o Paulo, foram um pouquinho para o outro lado, tiveram conjuntos musicais, um se tornou artista de cinema, mas era uma família de artistas, né? Então despejaram isso na rádio. E a consequência, voltando ao futebol, foi irradiado o primeiro jogo do Grêmio,
Foi por ele teve essa felicidade, essa honra de poder fazer, e do primeiro Grenal, de narrar o primeiro Grenal dos dois grandes times de Porto Alegre e mais alguns, né? Também eram grandes na época, talvez eu acho que Cruzeiro depois, eu não me lembro, não tenho memória correta disso aí, né? Então o papai teve esse período de rádio, e a gente hoje revive isso com pessoas como tu que estão passando a história para nós de volta. Legal. Agora, essa questão do futebol, pelo que tu te recordas, enfim, pelos comentários que de repente tu podes ter ouvido do teu próprio pai, ele narrou por muito tempo, foram algumas narrações, né, em que aconteciam algumas oportunidades, ele chegou a ter uma narração constante ao longo da carreira, ou ele se dedicou mais a outras áreas do rádio? Porque na época a rádio, eles tinham que fazer de tudo na rádio, né? Então a novela, por exemplo, tinha que fazer os sons dos cascos dos cavalos, e aí começou a se especializar, que aí tinha uma pessoa, um sujeito só na parte sonora, e aí abriu uma especialidade. Futebol não era a especialidade dele, até porque ele não jogava futebol, então ele já começou a trazer parceiros para essa função. Tinha um que era entendido de futebol e radiava junto com ele, que tu vais futuramente ver o nome, e assoprava para ele dar vivacidade, dar vida nesse sentido, e transmitir para os ouvintes, passar a impressão para os ouvintes, né? Com um técnico de futebol ao lado. Depois vem alguém que era amigo dele, que foi para a Uruguaiana, mais tarde, que era um corredor de fundo, que eles chamavam, que eu acho que é 400 metros, que era um carioca, que se especializou em radiar jogos. Acabou morando em Uruguaiana como radialista, mas também foi terceirizando essas outras funções na rádio, e ele ficando com a parte principal, que não tinha como ocupar 24 horas na rádio, né? Até não sei como funcionava a rádio, se eram 12 horas, 8 horas ou 24, como é que era naquela época, que tu podes descobrir isso para nós também, né? Interessante. E você citou a questão do improviso, né? Que ele tinha uma capacidade de improviso que para o rádio sempre foi interessante, até hoje, né? É muito interessante para o profissional do rádio também trabalhar essa questão que cerca o improviso em alguns momentos. E será que esse foi o fator principal, um dos fatores que fizeram com que ele fosse escolhido para fazer essa partida? Porque, claro, naquela época ainda não se tinha uma técnica específica de narração, né? A primeira narração era uma coisa que estava nascendo. Mas será que pode ter sido esse um dos fatores para que ele tenha sido escolhido para ser o primeiro locutor de uma partida de futebol? Sim, sem dúvida nenhuma. Seria a presença de espírito, a voz, porque ele passou num concurso que tiveram vários escolhidos, ele tinha uma voz muito boa para a rádio, e além dessa presença de espírito, a sua alegria de falar, que nós vamos ver futuramente nos artigos da revista, porque eu não sei o que eu te passei ainda, e vou te passar mais algumas coisas. Tem umas que narram perfeitamente o que era o artista, porque ele saía numa capa de revista, seguidamente saía por ser um artista naquela época, ser considerado o speaker um artista. Então eu acho que foi os motivos que levaram a ele a ser escolhido, e o nome, né? Naquela época era um nome dentro da rádio, era o fundador, o primeiro speaker, número 1 do Rio Grande do Sul, quando vinham autoridades, quando vinham artistas, quem recebia era ele, pelo nome da rádio e pelo nome dele. Então esse foi o motivo de encaminhá-lo para a narração dos jogos. Agora, como é que era Porto Alegre, né? Segundo as lembranças do teu pai, ele contava histórias de como funcionava, como é que era a sociedade porto-alegrense naquele tempo, como é que era o futebol, ele gostava de futebol, enfim, depois passou a gostar mais ou gostar menos? Não, eu acho que o futebol fazia parte da sua vida, do seu currículo profissional, quer dizer que tem estágios que a gente gosta mais e menos. O futebol não era o preferido, até por ele não jogar. Então ele não tinha aquela vivacidade, aquela dedicação ao futebol. Ele disse que não tinha tempo de jogar futebol, já naquela época.
Nunca sobrou tempo para ele. Era o que ele nos passava, né? Então, eu acho que não seria das atividades que ele mais gostava fosse essa, né? E era muito ligado à música. E Porto Alegre, naquela época, eu acho que ele conheceu Porto Alegre com 350 mil habitantes, né? Então, vocês imaginem o que deveria ser. 350 mil habitantes, hoje seria mais ou menos como menor que Santa Maria, quase como uma cidade de interior, como eu tenho residência em Uruguaiana também. Uruguaiana hoje está com 130, 120 mil habitantes, mais ou menos a gente quase conhece todo mundo, né? Então Porto Alegre era pequeno para eles deveriam conhecer todo Porto Alegre, pelas empresas, porque as empresas acabavam indo para a rádio, pelas indústrias que tinham, que não deveriam ser muitas, mas tinham muitas indústrias em outras maneiras, né? A indústria de couro, açougues, abatedouros, de outras formas, né? E isso tudo caía dentro da rádio, e aí aumentava o conhecimento que eles já tinham de infância daqui, né? Porque eles vieram de Estrela, o papai tinha 13 anos quando veio de Estrela. E eu acho que Porto Alegre ele viu crescer. E teve essa chance de vir vivo até 1985, né? Então, 87, perdão. E teve essa chance de ver quase um século. Para Porto Alegre passaram um século. Deve ser uma maravilha, né? Agora, ele tinha algum clube de coração, de preferência? Não, ele gostava dos dois clubes, e gostava e às vezes não gostava, porque nós morávamos, a casa dele foi construída no Morro Santa da Teresa, na Rua Silvério, na Rua da TV Gaúcha e da rádio, e então ali ele tinha sua residência e ficava exatamente no meio dos dois estádios. Quando tinha jogo, num ou no outro, ele estava sempre trancado, porque não podia sair de casa, era ruim de chegar e ruim de sair, então ele não ficava muito faceiro com isso, mas fazem parte da vida isso, né? E o que seu pai fez no decorrer da vida dele, depois, né, no decorrer da trajetória, da sua carreira no rádio, e mais tarde, o que aconteceu? O pai se aposentou como diretor da Polícia Civil, funcionário público, né, e teve em várias etapas da sua vida, teve outras designações como funcionário público. Teve na Madesat, que era uma empresa, na Coriga, eram órgãos públicos, na SEASA, teve várias funções dentro da sua carreira. Coincidentemente, já trabalhava era amigo e trabalhava junto com o Dr. Leocádio Antunes, que é avô do Frederico Antunes, que é deputado e com o que eu tenho o maior prazer de estar trabalhando há 17 anos aqui. Coincidentemente, sem querer. Viemos trabalhar junto, fomos nos conhecer em Uruguaiana, sem saber dessa relação do meu pai com o avô dele, que é essa foto que eu te mandei, uma que aparece na mesa. Então já vou aproveitar de contar outra parte. Essa foto era a fábrica da DKV no Rio de Janeiro. Dr. Leocádio Antunes, eu acho que era do BRDE, se não me engano, e está junto ali o Dr. Lia Pires, famoso advogado jurista de Porto Alegre. Lia Pires, meu pai, e o Dr. Leocádio. Então, são amizades antigas, né, que voltam a se encontrar nesse tempo atual. Agora, legal também a gente perceber que a família Ruschel foi uma família de artistas também, né? Porque a gente fala do teu pai, mas lembra também do Nilo, por exemplo, né? Como é que era a relação dos dois? Inclusive, conta a história que eles participaram de um concurso, né? Era acirrada, era uma rivalidade ou era uma rivalidade positiva, na boa? Não, eram humanos queridos, tinham residências uma ao lado, junto, ali na Rua Silvério, um era número 700 e o outro 718. Então se criaram as famílias juntos, né? A vovó morava aqui na Duque de Caxias, e já o tio Paulo e o tio Nilo já estavam fora. Eles tinham Quitandinha Serenates, que foi talvez um dos primeiros conjuntos de samba. Fizeram sucesso no Rio de Janeiro, e São Paulo já naquela época já era um poderio econômico, já contratou eles, e aí eles tiveram uma puxada lá em São Paulo, um período, e depois dali foi se abrindo. O tio Nilo foi locutor, já depois ficou administrador da rádio, tinha essa capacidade de administrar.
depois foi secretário de Cultura na época da prefeitura, e é um homem e escrevia muito bem, né? O tio Nilo teve vários livros, como A Rua da Praia, que foi famoso, O Gaúcho a Pé, teve várias obras. E o meu pai junto nesse período, sempre morando do lado. O tio Paulo morava na rua Santa Cecília, perto do Zafari, Ipiranga. Aquilo ali eram terrenos da casa dele. Começou a esculpir, o Paulo ia a compor e trabalhava também na Polícia Civil, era funcionário público. O tio Alberto foi para a Espanha filmar, fez aqui no Brasil, estourou com o filme O Cangaceiro, depois fez o Ângela, que foi sucesso, e vários outros na antiga Vera Cruz, que era uma cinematográfica grande que o Brasil teve. Depois terminou-se com o tempo, né? E dali ele foi para a Europa. Aí filmou na Espanha, fez vários filmes na Espanha, alguns não conhecidos aqui, filmou com Charlton Heston, mais algumas pessoas conhecidas. Inclusive os filhos dele devem ter uma carta do Charlton Heston convidando ele para voltar para os Estados Unidos, eram amigos. Então teve várias cruzadas, assim, que a gente vai pegando pinceladas dessa relação. E o encontro sempre era ali na minha casa ou na casa do tio Nilo. Então a família toda se encontrava. A tia Ruth fazia novela junto com eles, que era uma das artistas da novela. A tia Mimi, que chamavam, era o papel que ela fazia. O meu pai, o tio Nilo e mais 2 ou 3 amigos que faziam a novela. Era uma novela que assistiam todas, até pessoas antigas me comentavam, assistia todos os dias, não sei quantos capítulos eram, e a gente perdeu isso aí. Com o passar da história se perdeu essa história, é uma pena. Pois assim como é difícil, né, se conseguir, pelo que você me passou, tem um acervo interessante a respeito do teu pai, escrito em revistas, né, em almanacs, mas é difícil de se conseguir também acervos sonoros, né, de gravações, enfim, porque essa dificuldade, né, da gente manter esse tipo de arquivos, né, será que existe alguma coisa ainda que se possa ser ouvida do teu pai? Pois eu não sei te dizer isso, se tem, porque eu não sei se havia gravadores naquela época. Se o gravador veio, o evento do gravador veio junto com o evento do rádio ou foi bem posterior, eu não sei te dizer isso. Se teriam gravações ainda dele, mas eu acho que não. Eu penso que não tenha. Apenas, né, a gente poderia ter uma ideia a respeito da história, né, pelo que as pessoas contam, né? Da história. Ficou a história que se contava em casa e as opções, né? Meu pai, eu tive que te contar, porque meu pai, para casar, teve que largar a rádio, não combinava uma coisa com a outra, era uma boemia violenta, ou seguia a vida familiar, e ele decidiu ter a vida familiar, né? Então, aí optou e resolveu sair da rádio. Eu acho que tem algum dos artigos que deve falar sobre a sua saída da rádio, que eu vou procurar lá e te enviar também. Interessante. E quantos anos foi casado com a sua mãe? Fizeram bodas de ouro juntos, foram a vida inteira, né? Ele faleceu com 85 anos e a minha mãe foi a 94. Então foi bem cuidado os dois e uma família tradicional, ainda antiga, que se vivia para dentro da família, né? E você faz parte de uma família de quantos irmãos? E somos três irmãs mais velhas e eu temporão. O único homem que veio fui eu. Legal. Agora, a gente estava falando, né, daquela época que seu pai acompanhou o crescimento de Porto Alegre, até você citou, né, uma ideia de qual seria a população, enfim, da capital. E no decorrer do tempo, com a chegada da televisão, até se teve uma polêmica, a televisão vai acabar com o rádio, né, muitos artistas saíram do rádio, foram para a televisão, enfim. Você lembra de algum comentário que seu pai fazia a respeito da TV, se era um comentário negativo, se era positivo, se ele via a televisão de uma forma interessante? E depois também a respeito do rádio, se você lembra alguma coisa, algum comentário que ele fazia sobre o panorama do rádio que ele acompanhava? Não, ele sempre foi evoluísta, né? Então, eu acho que ele aceitou bem a entrada da TV, que era uma coisa estranha para eles naquela época, mas a imagem tem a sua voz própria. Como o rádio tem o seu alcance e a sua voz própria também, né? O que o rádio alcança, a TV talvez não alcance.
porque pela distância e pela maneira de se conseguir pegar, que hoje em dia também não se sabe mais nada, porque via satélite não vai ter lugar que tu possa se esconder, né? Mas ele aceitava bem e gostava, adorava a TV, adorava o rádio, ele estava sempre ligado, era uma pessoa muito ligada. Ele, 6h30, 7 horas, estava de pé e estava por dentro de todas as notícias, lia jornal, estava sempre ativo, o telefone não parava, família grande pelos dois lados, né? Porque a família dele eram 8 irmãos, na minha mãe eram 10, então ele era meio centro das famílias, então os dois, né, aliás, toda a família era centro ali, então se localizavam mais por casa, e estava sempre aquele movimento grande, e ele muito atualizado com os amigos, chalé da Praça 15, restaurante da Dona Maria, isso até depois de idade bastante avançada, eles seguiam vindo, se encontrando os amigos e conversando, e ali tinham muitos artistas, né, porque antigamente, até pela falta do rádio, da televisão, as pessoas eram obrigadas a ter suas festas particulares. Como é que eram festas particulares? A música, só tinha música se tu soubesse tocar. Então as pessoas desenvolviam esse dom de tocar. Um tocava violão, outro tocava piano, outro cantava. E aí se formavam as festas, né? As famílias, entre elas, era um costume antigo. E hoje em dia já se perdeu um pouco disso, né? E teu pai tocava algum instrumento também? O pai cantava, gostava de cantar. Dizia a minha mãe que ele tinha uma voz belíssima, maravilhosa, mas não era bem afinado. Aí eu não sei se é verdade ou era ciúme, né? Mas ele tinha uma voz boa, né? No entanto que foi sucesso na rádio. E gostava muito de música, gostava de instrumento. Eles tinham um conjunto, né, que saía, eles faziam serenata seguido. Então tinha uma turma de amigos. Então eles falavam, tinham 2 ceguinhos. Tinha o Arthur Elsner, que era um maestro, que andava junto com eles. Então eles botavam todos os instrumentos em cima de um caminhão e saíam a fazer as serenatas, que era muito em moda naquela época, né? Então botavam até o piano em cima de um caminhão e aí faziam aquelas. Aí algumas gravações ainda tem em casa, mas estão em rolo. Eu tenho que transportar isso para CD, né? E faziam lá, a minha casa tinha um galpão grande atrás, e aí eles se encontravam, faziam as coelhadas, ele criava coelho, e tomavam vinho, e cantavam, tocavam, uma boemia saudável. Ruschel é alemão, né? É alemão, é de origem alemã, de Estrela, e feliz, né? Feliz, meu bisavô, quando desceu, veio eram 17 filhos. E desceu o rio Caí e tinha uma picada. E aí ele disse, aqui vamos ser felizes. E era a picada feliz. E ali Estrela, a família Ruschel também se esparramou por ali. Tinha a cervejaria Polar, que era dos Ruschels, tinha o armazém. Então foi aquela região ali que se desenvolveu a família Ruschel. Muito bem, a gente fala de família Ruschel e tem tanto a ver com a área da comunicação, né? Até estávamos lembrando agora, anteriormente, que todos esses contatos aqui, para a gente conversar, foram, né, proporcionados inicialmente pela sua prima, né, Adriana Ruschel Duval, que inclusive foi minha professora universitária da área de rádio, na Unicinos, enfim. Aí eu te pergunto o seguinte, mais alguém da família que foi para a área da comunicação também, que você possa citar? E o que o filho do Hernani Ruschel faz atualmente também, né? O que você segue, enfim. Eu atualmente estou exercendo a função de chefe de gabinete do deputado Frederico Antunes e já estou há 17 anos com ele, venho acompanhando essa carreira, né? E 15 anos anteriores eu tive lavoura de arroz em Uruguaiana, plantei arroz, tive leitaria, eu me formei em zootecnia. E de lá veio a minha convivência com o deputado Frederico. Né, porque nós paramos de plantar arroz, teve uma crise muito grande, um pouquinho antes do governo Collor e durante o governo Collor, nós tivemos aquela crise grande e nos retiramos, fomos obrigados a nos retirar do setor orizícola. Né, e o Frederico, com o seu talento, já veio para cá, já começando como vereador lá, veio para cá como diretor do Banrisul e foi uma carreira rápida, né? Muito trabalhosa, e eu tive o prazer de em seguida vir para cá, porque eu parando com a lavoura de arroz, eu já tinha uma lancheria e já estava trabalhando na prefeitura. Aí entrei na Secretaria de Planejamento
fui para o gabinete do prefeito, trabalhei junto ao gabinete do prefeito, era coordenador do gabinete, e de lá fui convidado pelo Frederico, que vim com muito prazer para cá, para Porto Alegre. Voltei à minha origem, porque eu fui com 18 anos para Uruguaiana fazer faculdade e acabei tendo meus filhos lá, casando em Uruguaiana, e tendo esse período de 15 anos lá. E aí retornei para cá, isso parece que foi ontem, fazem 17 anos que eu estou de volta em Porto Alegre, né? Então, e aqui tive várias funções, tive um período na frente da Companhia de Sulfatos de Alumínios do Estado, que é a Ciel, que é ali em Sapucaí. Tive quase 5 anos lá. Depois tive a indicação do deputado e a felicidade de poder ter sido presidente da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. E agora estou de volta no gabinete aqui, feliz e tocando, levando a vida. E casado há quanto tempo? Quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, sou separado, mas vivemos ainda como família. A mãe deles mora em Uruguaiana, eu aqui, mas nos falamos quase que diariamente. E tenho 2 filhos, o Flávio e o Hernandes. Os 2 são gerentes de empresas de transporte, um em Itajaí e outro aqui, o netinho Gabriel. Todos ligados na área de transporte, que é um dom que veio de Uruguaiana, porque lá é o maior porto seco do Brasil, fica em Uruguaiana. Passam 900 e poucos caminhões por dia naquela fronteira com a Argentina e mais para cima Chile. Então todo o material seco entra ali. Mas alguém da família foi para a área da comunicação? Você se lembra? Olha, eu não sei te dizer. O Luiz Paulo, que era filho da tia Ruth Misca, trabalhou muitos anos na Assembleia, como jornalista e na comunicação. Os seus filhos, tem um que parece que trabalha na Gaúcha, e o outro é biólogo. Ele não foi para a área da comunicação. E eu acho que foi os filhos do tio Beto, o Betinho, também foi cantor, compositor, sempre teve esse sangue artista mais afinado. Foi o Beto que seguiu. Você gosta de ouvir rádio? Gosto de ouvir música, de todos os tipos de música, né? Gosto muito. Notícia um pouco, de manhã, um pouquinho de jornal, um pouquinho de notícias. E hoje em dia a TV tomou muita conta agora a rádio também me atrai bastante. Então a gente vai alternando com pouco tempo que nos sobra, né? Hoje em dia, né? Eu gostaria de ter mais tempo para me dedicar a isso, né? Esporte você gosta? Sim, todos. Esporte eu pratico vários e gosto de nadar, gosto de fazer academia, de correr, de caminhar. Acho que é essencial na vida de hoje, né? Alguma preferência clubística? Eu sou gremista, né? Mas não sou fanático assim, porque as coisas às vezes não te dão tempo para isso, para te dedicar, e essa distância de Porto Alegre também te tira um pouco do impulso por jogo. Já assisti muito, mas gosto de um bom jogo, né? Um jogo de Copa, um Grenal sempre é bem-vindo. Muito bem. Hernani Rusch, eu quero te agradecer pela gentileza de ter me recebido aqui para a gente conversar, né, a respeito do teu pai. É um trabalho que a gente vem fazendo, que é um trabalho que tem muita coisa para ser realizada ainda, né? Não só no caso do Hernani, seu pai, como de outros tantos narradores, que a história da narração de Porto Alegre é muito extensa, né? Muito grande, mas talvez começando dessa forma a gente vá abrindo o leque, deixando, né, que esse trabalho seja um livro aberto para que a gente vá contando cada vez mais essa história, ela seja cada vez mais rica para quem venha a aprender, né? Para quem venha a construir toda essa história. Então, te agradeço a gentileza, muito obrigado por me receber, desejo muito sucesso daqui para frente para você, para sua família toda. Muito obrigado, e foi um prazer poder te contar um pouco dessas coisas, né? Porque, pelo passar do tempo, né? Porque de 27 para cá é muito tempo, né? A gente parece que foi ontem, mas não foi, né?
E então é um prazer e falar, e principalmente por tu estares trabalhando num tema de muita responsabilidade, né? Porque hoje um microfone é um canhão, né? Um microfone de uma rádio que pega o mundo inteiro, né? A responsabilidade de uma pessoa estar ali atrás dos seus pensamentos, de transmitir os seus pensamentos, o que ela está fazendo e o que ela está dizendo. E que controle ela tem que ter sobre isso, né? Se é bom para ela e é bom para os outros, se não é bom para ela, o que ela está passando para as pessoas, né? Então é muito importante essa tua recuperação dessa identidade da rádio.